Vamos lá, tirando dúvidas do segundo ano. A gente separou as perguntas que eu recebi sobre sociologia e sobre filosofia, tá? Mas eu acho que dá para fazer tudo hoje. O Estado liberal é o mais atual, certo? A desregulamentação dos direitos trabalhistas significa que com o dinheiro os direitos trabalhistas não têm valor? Bom, vamos lá. Você vê aí que há uma complexidade. Uma coisa é o Estado, outra coisa, uma coisa é a relação do Estado com o poder, outra coisa é a relação com a economia. Neoliberal é um sistema econômico, tá? A ideia do Estado neoliberal é a ideia em que o Estado ele não influencia tanto na economia, o que significa dizer que não existem empresas públicas, né? Não existe o total neoliberal. Não existe escola, não existe indústria, não existe nenhuma empresa pública. Tá? O Estado seria apenas uma estrutura com o mínimo de influência econômica possível. Esse Estado neoliberal, ele não é, assim, a ideia dele, a ideia do neoliberalismo na economia é atual, tá? Ela vem desde a década de 1970 com a crise de petróleo que houve naquela época, porque os países produtores de petróleo do Oriente Médio fizeram uma greve com relação aos seus compradores e aumentaram o valor do petróleo. Aquilo gerou uma crise econômica monstruosa nos países europeus ricos e a Inglaterra criou a ideia do neoliberalismo, né, onde todos os países tinham que vender o máximo de empresa possível. A ironia é que a Inglaterra não vendeu, ela fez com que os países que ela tinha contato econômico vendessem todas as suas empresas. E aí ela foi e comprou. Ou pelo menos a iniciativa privada da Inglaterra saiu comprando dos outros países. É um pouquinho mais complexo falar do neoliberalismo, entende? A desregulamentação dos direitos trabalhistas. Não é que esteja desregulamentado, é que os direitos são diminuídos, eles são reduzidos, entende? Significa que com dinheiro os direitos trabalhistas não têm valor. Está meio confuso. Deixa eu ver se eu entendi. O país pode ter dinheiro como for, mas os direitos trabalhistas não têm valor. Ficou meio complicado para mim entender. Deixa eu entender assim. Como o país está entrando em crise, quando um país entra em crise, são criados planos econômicos, né, de mudança para que essa crise econômica se afaste, deixe de existir. Vamos pegar uma crise econômica que é marco para fazer de exemplo, tá? Vocês vão estudar melhor no terceiro ano, mas a crise econômica de 1929, que aconteceu, que começou nos Estados Unidos, que é a quebra da Bolsa de Nova York, e que levou o mundo todo a entrar em crise, isso vai acontecer porque, na época, o que funcionava era a coisa chamada liberalismo. Daí a expressão neo, tá? Que vai acontecer na década de 70. Então, imagina, na década de 1929, o que existia era esse liberalismo, ou seja, o governo não tinha quase empresa dele, tá? Todas as empresas eram privadas. Aí vem a crise. Com a crise vem o desemprego e um monte de empresa fechando e o povo ficando desempregado. Qual foi a ação do primeiro país, que é o país que sofreu mais com essa crise, que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos eles não venderam nada, pelo contrário, eles compraram. Então eles não privatizaram, eles tornaram estatal. Eles compraram algumas empresas, começaram a ajudar economicamente os donos de fazendas, pagando para eles não plantarem. Curioso isso, né? Por que para não plantar? Porque tinha muita plantação e esse excesso de plantação estava caindo o preço. Eles queriam que parasse de plantar para que o alimento que estava sendo produzido aumentasse o valor novamente. Então, eles pagavam para o agricultor não plantar. Comprava as empresas não fecharem as portas e não desempregarem as pessoas. E eles passaram a investir dinheiro em construção. Então, começaram a construir estradas, prédios, pontes, escolas, estruturas que o Estado precisava. Então, veja, o Estado aumentou por conta da crise de 29. É irônico, né, perceber isso.
Nessa época, não havia quase direitos trabalhistas. Tá? Os direitos trabalhistas eles são conquistados a duras penas, com muita mobilização e muita greve, inclusive nos Estados Unidos, ok? Aí, com relação aos direitos trabalhistas, aí não vai colocar muito dos Estados Unidos. Vamos falar do Brasil? No Brasil, a gente teve crise também. E o que é que o Estado fez? A mesma coisa que os Estados Unidos fez. Começou a construir estrada, começou a pagar para o pessoal não produzir, começou a comprar café para depois queimar, porque tinha muito café e eles queriam diminuir a quantidade de café, e passou a empregar pessoas na construção civil, né? Em construção de estradas, pontes, viadutos, escolas, hospitais. Então, o Estado, ele aumentou a sua estrutura, percebe? Por conta dessa crise econômica. Sempre que acontece uma crise econômica, o que salva é o investimento do Estado e não a retirada dele. É o que a gente aprende com a crise de 29, tá? Guarda isso. Porque vão haver outras crises e a gente pode fazer uma análise diferenciada, tá? Qual a diferença entre povo e nação? Gente, nação é uma estrutura que está acima de povo. Povo sou eu e é vocês. Nação é a gente se identificar como um povo de mesma origem e de mesma cultura e de mesma língua. Quando a gente se reconhece, a gente chama de nação, tá? Então, a nação brasileira é o povo brasileiro se identificando junto, uníssono. Tem muita gente que é brasileiro e que não se sente nação, né? Que não queria ter nascido no Brasil, que só aponta o que não presta, que só vê o que é ruim e que aqui não presta. Essa pessoa não se identifica como brasileira. Então, ela não se identifica como nação. Acredito que eu tenha explicado aí. Qualquer dúvida, só é mandar novamente a pergunta, tá? Quiser no privado, fica à vontade. Não entendi totalmente o conceito de Weber, no caso do Estado, em que ele detém todas as formas legítimas de violência. Gente, é assim. Como é que o Estado ele vai se manter no poder se ele permite que outras pessoas tenham força? A gente pode fazer uma comparação do Brasil hoje com a Idade Média. Como que funcionava o poder na Idade Média? Cada dono de terra, cada senhor feudal tinha seu exército. O rei, que detinha vários feudos, ele não detinha o poder. Não era só ele que detinha o poder militar. Ele dividia esse poder com outros senhores feudais. Então, se um senhor feudal quisesse derrubar ele do poder, tinha como, porque todos os senhores feudais tinham exército, tinham uma força com armas. Tá? O Estado hoje, ele não pode permitir que isso aconteça. Só quem pode ter a força da violência é o Estado. Então, o que é a milícia hoje aqui no Brasil, que a gente cita muito? A milícia é um grupo que tem arma, mas que não devia, porque só quem pode ter arma e ter poder de violência sobre todo mundo da nação é o Estado. Então, o Estado ele tem a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, que são os três poderes com força, né, com força da violência, que tem o uso da arma, para submeter a toda a nação à obediência ao Estado, que tem como soberana a Constituição. Espero ter explicado aí. Aí vamos falar o que é soberania? Um aluno perguntou: a soberania pode ser vista como um Estado autoritário? Gente, o Estado autoritário é quando uma pessoa que está no governo, quando está no Estado, que não permite que ninguém questione e ninguém participe também do poder, a não ser ele. Soberania é diferente. Visualiza comigo, tu mora numa casa, numa rua com 10 casas. Quem é soberano da tua casa? O dono da casa, né? Seja você, sua mãe ou seu pai, ou todos vocês. Imagina você que o vizinho do lado da tua casa se incomoda porque a árvore que está dentro do teu terreno, toda ela está dentro do teu terreno, nenhum galho da árvore está no terreno dele, mas ele se incomoda porque o vento leva as folhas dessa árvore para dentro do quintal dele. Aí o que é que o vizinho faz? Quando tua família viaja para a praia, vai para a praia num domingo, passa o domingo inteiro na praia. Quando vocês voltam, tá a árvore toda podada.
Toda a árvore cortada. Quem cortou? Foi teu pai, tua mãe, foi tu? Foi alguém da família que autorizou o corte? Não. Então, o poder soberano sobre aquele território que é da sua família foi desrespeitado. É isso que é soberania. Entende? Um Estado ele é soberano dentro do território nacional. Então, não pode um outro Estado, um outro país, intervir dentro do território cuja soberania não é dele. Exemplo. A gente tá com o Brasil, tá tudo aí, tá tudo certinho. Aí chega o Paraguai e quer mexer no caminho de um rio. Sendo que esse rio, ele tá começando no território dele, mas passa pelo nosso depois, pelo Brasil. Aí ele vai lá e constrói uma barragem nesse rio, fazendo com que esse rio não saia mais do país dele e não entre mais no nosso país. Ele está desrespeitando a nossa soberania? Tá, porque esse rio, ele era também nosso. Então, para ele fazer essa barragem, ele tem que fazer um diálogo com o país que vai sofrer a consequência, que é o nosso, fazer a construção preocupado em não prejudicar o outro país. Percebe aí a discussão sobre soberania? Ele tem o direito de mexer no território dele? Tem. Mas contanto que esse mexer no território dele não afete o território do outro país. Tá? Então, soberania é isso. Estado autoritário é outra coisa. Tá? É quando o governo não deixa ninguém discutir. Quando o governo não respeita nem a própria Constituição. Porque a Constituição diz que há uma democracia e que deve ser respeitado todo mundo. Percebe aí? Em relação à política, existia mais do que 3 tipos de caráter. Vocês falam o quê? Com relação à política neoliberal? Eu fiquei em dúvida aí, eu não sei o que é. A pessoa que perguntou, veja aí de novo e reveja essa pergunta. Uma pessoa perguntou sobre como funciona o impeachment. Gente, o impeachment é muito complexo, tá? O impeachment, primeiro, tem que haver um crime da qual a pessoa está sendo acusada. Essa acusação tem que ser feita, pelo menos aqui no Brasil, né? Tem que ser feita na Câmara do Senado, na Câmara dos Deputados. Essa Câmara dos Deputados vota, manda para o Senado vota, só manda para o Senado se for aprovada, óbvio. Manda para o Senado aprova e manda de volta. E há um julgamento no Supremo Tribunal a partir de uma investigação. E depois dessa investigação, a gente tem o afastamento total. Agora, veja, esse primeiro voto de afastamento, ele não tira do poder totalmente, ele afasta, como se fosse uma licença, sabe? Olha, eu estou te investigando, e aí eu vou te tirar do governo porque tu pode atrapalhar a investigação. Mas isso significa que a pessoa já foi retirada do cargo dela de vez, não, entende? A partir dessa primeira votação, a pessoa é retirada para sofrer investigação. E lá na frente, a pessoa pode ser retirada de vez. Não aconteceu no Brasil uma retirada que tivesse retorno, não. Toda ela gerou a saída real do presidente do país. Isso aqui na nossa Constituição, tá? Não sei se fui clara. Qualquer coisa é só me perguntar no privado direito, tá? Não tenho uma dúvida em si, mas era outra coisa aqui desse texto que eu, por essa sequência de aulas sobre moral, ética, valores sociais, essa questão do indivíduo arriscar a vida dele e do coletivo, também afetando o ente estatal, é uma questão que envolve moralidade e a própria ética. E a lei existe para organizar a sociedade de modo que seja o bem de todos. Como o jurista Max Weber disse, o Estado é responsável pela organização e pelo controle social, ou seja, deve criar leis para, consequentemente, a sociedade seja organizada e controlada. É por aí, é por aí. Isso aí, eu não li esse Marx para entender exatamente, até porque eu não entendi a citação. Mas vou usar um outro exemplo, que talvez acho que fale sobre a questão dos caráteres da política, sobre o governo ser autoritário ou não. Por volta do século XIII, um cara chamado Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, que foi feito para o príncipe do estado onde ele vivia, né, da nação onde ele vivia.
onde ele argumenta e orienta as atitudes desse príncipe. E ele discute o seguinte, que o príncipe ele tem que ser radical, ele tem que pensar no poder acima de tudo, porque ele é o Estado. O príncipe é o Estado. Eu acho que a ideia que a gente não compreende um pouquinho sobre essa coisa do autoritário é porque quando o governo ele está ali naquele momento. O Estado é a estrutura, tá? O Estado Nacional Brasileiro é a estrutura. O governo é a pessoa que está no poder hoje, né? Quando a pessoa que está no poder hoje, ela acha que o Estado é ela, quando ela confunde ela estar no cargo com ela ser o Estado, a gente chama de autoritarismo, tá? Na verdade, a pessoa ela tem que compreender que ela está no governo e que ela é responsável pelo futuro da nação, sim, mas a longo prazo, não que ela vai estar ainda no poder até esse futuro, mas porque toda a ação de hoje, ela corresponde a uma consequência futura. Então, a gente tem a criação de leis e de estruturação e de organização da estrutura do país, pensando também nesse futuro, né? Por exemplo, investir em saúde para que futuramente as doenças não acabem com o número da população diminuindo o número de trabalhadores, que vai, consequentemente, acabar com diminuição do imposto e empobrecimento da nação. Então, essa visão de que o povo também é a nação, ela é primordial para se compreender como é que funciona o Estado. O que nos assegura do cumprimento dos deveres? A influência dos símbolos, analisando duas civilizações, a antiga e a atual, na qual a presença do sentimento do nacionalismo, no sentido de constituir a identidade dos gregos, romanos e dos povos antigos no geral, era muito forte quando comparado ao que temos hoje, o individualismo. Nesse sentido, como o individualismo se identifica como parte do todo da sociedade. A observação, não ficou muito claro mesmo não, mas vamos lá. Primeiro, o nacionalismo ele não existia no período da antiguidade, tá? O nacionalismo é um sentimento de pertencimento que vai surgir no século XIX, tá? Por volta de 1830, mais ou menos, na Europa. Né? As pessoas vão começar a se identificar. Eu sou francês, eu sou alemão, eu sou italiano, eu sou português, eu sou espanhol. Antes não tinha isso, tá? As pessoas eram identificadas como Arquibaldo de Leão, que era o nome da cidade ou o nome do reino. Não significava que a pessoa se identificava como população daquele grupo, tá? Nacionalismo tem a ver com isso. E dizer que é nacionalista significa dizer que é patriótico, que respeita a sua nação e que respeita a soberania dessa nação sobre todas as outras, pelo menos dentro do território nacional. Hoje, muita gente não entende o que é soberania e não entende o que é patriotismo e o que é nacionalismo. A gente podia fazer uma aula só para discutir isso aí, tá? A gente vai rever isso aí com calma, tá? Eu espero ter sido clara. A gente tem individualismo no comportamento, tá? Mas a ideia de nacionalismo, ela é confusa hoje. As pessoas não são nacionalistas, não são patrióticas. Pelo contrário, um brasileiro dizer que é patriótico e ter na porta da casa dele a bandeira dos Estados Unidos, não tem nada a ver. Uma coisa é ser patriótico e outra coisa é usar a bandeira de outro país. Se eu sou patriótico, eu vou usar a bandeira do meu país, percebe? As pessoas que são que levantam a bandeira e a camisa do time de futebol são muito mais patrióticos ali nesse sentido do que o brasileiro em si, tá? Espero ter tirado essa dúvida. Sobre filosofia e linguagem. Uma pessoa não entendeu o que seria a linguagem espacial e gestual. Duas pessoas, né? Mais de uma pessoa. Gente, a linguagem gestual é que quando a gente fala, quando a gente se comunica, ou quando a gente não está. A gente acha que não está se comunicando, a gente está se comunicando com a forma da gente se vestir, com a forma da gente se agir, com o penteado de cabelo, com o girar de rosto, com o olhar. A gente fala. Tudo isso é linguagem. Nossos gestos são linguagem. Você pode não ler a linguagem do outro, a linguagem gestual do outro, mas ele está dizendo ali. E a linguagem espacial é uma curiosidade. Você entra na escola e quando você entra na sala de aula, a sala de aula já te diz uma coisa, no espaço dela, como ela é organizada, como ela é estruturada, ela já está te informando uma coisa.
Isso é linguagem espacial. No caso das escolas públicas, hoje, grande parte das estruturas são organizadas em fileiras de banca, onde a gente quer, de certa forma, com isso, dizer que quer controlar os comportamentos do educando naquele espaço. Tá? Então, uma organização da sala de aula me diz uma coisa, ela está me comunicando algo. Percebe aí o que é linguagem espacial? Porque o gesto também não está relacionado ao corpo. Ele está assim, gente. É porque, assim, uma coisa é a linguagem corporal, que é eu tá sem fazer gesto, eu estou dizendo algo, tá? Que é como me vestir, como me comportar. Se eu me sento, se eu me levanto, eu estou dizendo, mesmo sem estar dando gesto, fazendo gesto nenhum. E fazer gesto, a gente está muito relacionado, por exemplo, eu estou conversando aqui, eu não estou gravando minha imagem, mas eu não consigo parar quieta. Eu desisti de fazer minha imagem porque eu acho que eu desconcentro vocês, embora seja numa imagem bem pequenininha aí na tela. Por quê? Porque eu não consigo ficar parada. Eu me balanço para frente, para trás, mexo nos braços, levanto a cabeça, olho para o lado, olho para cima, olho para baixo. Isso é gesto. Percebe? O que seria signo? Signo, minha gente, é a palavra, é o desenho, é a letra, a expressão que a gente usa também é o signo, tá? Inclusive, o som que a gente emite pode ser um signo, né? Então, como a gente deu muito exemplo com animais, né? Eu posso falar de um passarinho mostrando o desenho, falando passarinho, mostrando uma fotografia ou fazendo um assovio. Então, todos esses aí são signos, percebe? Espero ter tirado a dúvida de vocês e até um novo encontro, gente.